É. Que alegria, irmão. Que alegria ver você abrindo seu coração para que o Espírito Santo flua através da tua vida. Flua na sua vida e flua através da sua vida. Ah, irmão, não pode ser normal, nunca vai ser normal estarmos diante da presença e da glória de Deus. Não pode ser normal. Louvado seja Deus. Essa série tem seus próprios caminhos, amém? Então a gente vai deixar a oferta para depois. Eu vou aproveitar esse ambiente aqui e já vou ministrar a palavra. Hoje nós estamos falando sobre caminhos e hoje eu quero ministrar com o tema Caminhando com o Espírito Santo. Eu vou continuar um pouco o que eu falei semana passada, passar por um pouco pelo que o Azaf falou aqui na quinta. Quero começar com um versículo que eu mencionei a semana passada, que está em Atos capítulo 1. Atos 1. Não é sobre ele que eu vou falar, mas faz todo sentido. Atos 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito... Vocês estão aqui? Glória a Deus. Está todo mundo voando aí, cheio da glória? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora você adianta um pouco aí em Atos 3. Eu ministrei a semana passada em Atos 2. 5 passos da igreja de Jesus. Eu falei a semana passada, o Azaf na quinta falou sobre não se desviar do caminho. Só para contextualizar aí. E hoje nós vamos falar sobre caminhando com o Espírito Santo, ou seja, caminhar, viver as nossas vidas, os nossos dias cheio do Espírito Santo. Atos 3 diz assim: certo dia Pedro e João estava subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos orar, Pai. Aqui está a Tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui para Te adorar. E cremos que quando Te adoramos, o Senhor nos ministra, o Senhor nos faz crescer, existe uma transformação dentro de nós. Então, meu Pai, nós clamamos para que seja de fato assim, mais uma vez, nessa noite, que nós possamos ser ministrados, Senhor, edificados e cheios do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus.
Glória a Deus. Caminhando com o Espírito Santo. Irmãos, nós lemos aqui, eu falei a semana passada, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de partir, ele dá uma direção aos seus discípulos, para que eles ficassem ali naquele lugar, esperando, até que do alto viesse o Espírito Santo, que até que do alto viesse o dínamos, o poder, né? João 14, que o Asaf ministrou aqui, mencionou na quinta-feira, fala que Deus não ia nos deixar órfãos, né? Que iria enviar outro, um conselheiro, para que nós pudéssemos andar com Ele e estar com Ele. O mesmo capítulo 14 de João fala que nós faríamos coisas semelhantes a que o próprio Senhor Jesus fez aqui nessa terra. Então, o que nós entendemos é que uma caminhada cheia do Espírito Santo é uma caminhada semelhante a que Jesus viveu nessa terra. Alguém concorda com isso? Amém? Então, se nós estamos caminhando com o Espírito Santo, alguém caminhando com o Espírito Santo aqui? Se nós estamos caminhando com o Espírito Santo, então nessa caminhada nós precisamos viver coisas semelhantes às que aconteceram na vida de Jesus, às que aconteceram na vida dos apóstolos. Agora parece que nesses dias, irmãos, nesses dias, nos nossos dias, nós temos uma fé até certo ponto, uma fé que crê que só existe salvação através de Jesus, amém? Uma fé que crê que Jesus veio a essa terra, morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, amém? Amém? Glória a Deus. Mas parece que em algum momento, ou em alguns de nós, a nossa fé ela paralisa aqui, no que Jesus viveu, no que Jesus fez, no que aconteceu na vida dele, ou então na vida dos apóstolos. E eu ouço muitas pessoas dizendo que alguns dons ou algumas coisas aconteceram só na vida dos apóstolos. E eu quero crer, irmão, e eu acredito dessa maneira, que os apóstolos foram um exemplo para a igreja do Senhor. Os apóstolos viveram uma vida que aponta para aquilo que Jesus preparou para que a sua igreja vivesse, para que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus vivesse. Então nós cremos, igreja viva, na atualidade dos dons do Espírito, amém? Alguém acredita? Alguém acredita que o Espírito Santo inclusive está aqui no meio de nós hoje? Então se Ele está, os dons também estão. Marcos 16 fala que aqueles que creem, os sinais acompanhariam. Você vai colocar a mão sobre enfermos e os enfermos serão curados. Você crê que ainda no ano de 2024, o Espírito Santo de Deus faz milagre, cura pessoas, transforma as vidas através da igreja? Então é para você que eu vim pregar hoje. Porque se você não acreditar nisso, não vai fazer sentido o que eu tenho para dizer para você. Nós cremos nisso, que assim como Deus usou o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e usou tantos outros, Ele está olhando para a igreja hoje, querendo usar essa igreja do dia de hoje também sobre essa geração. E eu tenho ministrado, irmão, nessa série de uma maneira expositiva. E hoje eu vou expor o texto, mas eu quero colocar alguma coisa para que a gente possa pensar junto. Olhar esse texto com uma visão espiritual. Olhar esse texto e esse mendigo e esses apóstolos que representam a igreja, que representam os discípulos de Jesus, e entender algumas coisas que o Senhor pode nos ministrar hoje aqui neste lugar. Eu quero começar, irmão, falando para você que no nome de Jesus, qualquer coisa pode ser transformada hoje aqui nesse lugar.
Eu vou repetir para que você entenda que não existe nenhuma situação que é capaz de paralisar você e a sua fé hoje aqui. Em o nome de Jesus. Isso não tem a ver com o Júnior ou com qualquer outro que está aqui nesse lugar. Tem a ver com o nome que está acima de todo nome, e que neste nome há todo o poder. Então o que eu estou dizendo para você, para iniciar essa introdução nesse sermão, nesta noite, reunida a igreja do Senhor aqui neste lugar, é que o nome de Jesus tem poder para transformar qualquer coisa. Porque não tem como falar de uma caminhada com o Espírito Santo sem falar de coisas espirituais. E nós precisamos ser uma igreja espiritual. Alguns de nós nos tornarmos seres espirituais. Alguns de nós voltarmos a sermos seres espirituais. E alguns de nós potencializar ainda mais isso. Eu não sei em que ponto você está, mas uma das coisas que eu admiro em Jesus, irmão, é que Ele pega cada discípulo em um ponto da sua vida. Ele pega cada um com o seu entendimento, e Ele começa a trabalhar na vida e no coração dessas pessoas. E o que eu entendo é, o ponto de partida não importa, porque um já é crente há mais tempo, outro está começando agora. Qual é o ponto que você está vivendo, essa mensagem alcançar a tua vida, isso não tem muita relevância. A relevância é o que você vai fazer com essa mensagem, com o que o Senhor está ministrando de hoje em diante. É isso que vai gerar transformação. Isso é que vai trazer mudança nas nossas vidas. Então caminhar com o Espírito Santo é entender que nós vivemos em um mundo carnal, em um mundo limitado, em um mundo físico, mas que nós temos o autor do mundo dentro de nós. E isso não é uma coisa comum. O que eu quero dizer com isso? É que um crente não pode viver uma vida comum. Tem alguém que entende isso? Embora eu ande em um mundo comum, embora eu sou de carne e osso, de uma maneira comum como todos os outros, a eternidade está dentro de mim, eu preciso me comportar dessa maneira. Então nós conhecemos um pouco da vida de Pedro, e eu não vou me ater muito ao passado de Pedro, porque como eu disse agora, não importa o momento em que Jesus chega na sua vida, importa o que você faz com isso, como você vive dali para frente. Mas Pedro foi alguém que viveu muitos altos e baixos, amém? E isso assemelha muito o cristão, o ser humano, nós, filhos de Deus. Um momento nós estamos lá no alto na nossa fé, convictos, cheios do Espírito Santo, pensando assim, quando alguém diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, alguém fala assim, como eu queria que fosse agora. Quem queria ir com Jesus agora, irmão? Quem quer morrer agora? Eu quero ir com Jesus agora, mas quero morrer amanhã. Esse é o Pedro, irmão. O Pedro fala, eu vou com você até a morte. Na hora que Jesus vai para a morte, ele fala, eu nem conheço esse cara. Quem queria que Jesus viesse agora aqui? Já diminuiu muito. Diminuiu muito, impressionante. Tinha umas 60 mãos levantadas, agora foi umas 5 ou 6. Quem queria olhar para o irmão agora e dizer assim, até a eternidade eu já estou indo com ele? Eu não sei te explicar, irmão. Outro dia eu falei isso aqui, algo parecido. Eu não sei te explicar a vontade que eu tenho nesses dias de ir embora. E eu vou ser muito sincero com você. Muito sincero. A única coisa que eu me prendo nessa terra é a minha família. Só isso. Se eu tivesse a garantia que a gente fosse junto, eu queria ir agora. Eu queria ir agora. Queria agora aqui, ó, Jesus voltar a levar todo mundo.
Se fosse a volta de Jesus, meu Deus, é agora. Há algo dentro de mim que clama por isso, de uma maneira desesperada. Mas também há algo dentro de mim que me prende aqui nesse lugar. E esses somos nós, em uma briga da carne com o Espírito. Somos nós humanos, limitados, que sabemos qual é a verdade, crentes, sabemos. Mas que lutamos tantas vezes, por quê? Porque temos temores, medos, porque temos as nossas próprias vontades. E aqui nós estamos vendo um Pedro, que negou Jesus, que errou, que foi restaurado, que o Senhor foi lá, buscou ele, mudou a sorte dele. Tem alguém aqui que Deus já mudou a sorte? Tem alguém que estava perdido, triste, amargurado, decepcionado, e Jesus foi lá buscar você? Então quem sabe hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu fui lá te buscar, mas não acabou a história, eu tenho um novo capítulo para escrever na sua vida. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Nos alcança, nos sara, limpa, cura, transforma e quer nos usar. Agora uma coisa, irmão, que eu estava pensando comigo enquanto preparava esse sermão é: será que a igreja de hoje, pastor, é o Pedro ou é o mendigo? Porque nós olhamos essa passagem e logo a gente fala: sou filho de Deus, eu sou o Pedrão aqui. Que? Aqui, ó, o pai está na casa. Aí eu fiquei pensando: será mesmo, com as nossas atitudes, com o tipo de vida que nós estamos vivendo, com a nossa fé, a fé que nós temos, nós somos o Pedro ou nós somos o mendigo? Porque o mendigo ia para a igreja quase todo dia. Você entende isso? Ele era colocado lá na igreja para pedir esmola. Lá dentro da igreja alguém estava pregando a palavra, lá dentro da igreja alguém estava ministrando, lá dentro da igreja alguém estava sendo transformado, mas o mendigo estava ali, sem viver a transformação dele. Eu separei em 4 tópicos. O primeiro: um olhar de alguém cheio do Espírito pode transformar caminhos. Você está cheio do Espírito? O livro de Atos aqui, ó, mesmo capítulo 3, o versículo 4, diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ainda falando sobre qual é a nossa condição hoje, irmão, sem julgamento nenhum, mais uma reflexão. Você tem vindo até a presença de Deus como alguém que tem um olhar de transformar a vida dos outros, ou com alguém que tem um olhar de esperando receber alguma coisa? Perceba, eu não estou dizendo que eu estou aqui para julgar você. Eu estou dizendo que o nome de Jesus tem poder para transformar qualquer coisa. Então qual é a minha condição hoje? Vai me mostrar que tipo de vida, ou qual é o agir do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu estou falando de coisas espirituais, irmão. E se você se distrair, ou sua mente estiver em outro lugar, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Porque só quem está ligado no Espírito entende coisas espirituais, amém? Eu estou falando sobre coisas espirituais. Então, o Pedro e o João estão chegando para o culto, estão chegando na igreja, para o lugar da oração. E aí de repente, tem lá o mendigo, tem lá o coxo, o enfermo. E aí
ele chama a atenção do Pedro e do João. E aí o Pedro olha para ele e diz: olhe para nós, olha para mim, olha para o que eu tenho para te falar. Jesus, ele mudou a minha vida, transformou a minha vida, ele me perdoou, ele me sarou, ele me curou, ele me tirou do lixo. Então por isso ele me deu a autoridade para dizer: olha para mim. Com um olhar cheio de autoridade, ele olhou, eles olharam para aquele mendigo, para aquele coxo, e liberaram uma palavra, e aquela palavra mudou tudo na vida daquele irmão. O seu olhar é um olhar de quem crê que Jesus pode mudar a vida de alguém como mudou a sua? Ou o seu olhar hoje é: por favor, eu estou precisando de socorro, eu estou precisando de ajuda. Não importa como você chegou aqui, eu creio que o Espírito Santo vai mudar a tua realidade aqui. Segundo, uma geração de mendigos na fé precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Esse mendigo é um mendigo literal, é uma pessoa ali que tem escassez. Nós vamos ler no versículo 6 aqui, mesmo capítulo 3. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O que aquele homem tinha, além de uma enfermidade física, era também uma escassez. O que ele achava é que ele precisava de dinheiro. O que ele achava é que a crise financeira dele era que estava impedindo ele de viver o milagre, a transformação. O que ele achava que eram os problemas, a escassez que paralisava ele. Ele tinha algo muito além de apenas uma enfermidade física. E eu vou falar uma coisa para você, irmão: como é atual essa palavra. Porque uma das coisas que mais paralisa o cristão, o filho de Deus, a igreja do Senhor, se não for a que mais paralisa, é uma das que mais paralisa, é dinheiro, é grana. E muitas vezes na nossa vida nós nos tornamos mendigos na nossa fé, porque atravessamos alguma crise financeira, porque temos algum tipo de escassez, de necessidade, e a nossa fé é contaminada, e nós deixamos de crer ou de olhar para o lugar aonde pode ser transformado. Por quê? Porque eu estou vivendo uma crise financeira. E sabe qual que é o problema disso, irmão? Se não andar com o Espírito Santo, você não vai conseguir deixar de ser um mendigo. Você vai pagar uma conta que você está devendo hoje, mas amanhã você vai ficar devendo de novo, e isso vai ser um ciclo maldito na sua vida. Porque o que precisa não é dinheiro para você pagar uma conta, é a tua mente ser transformada e você entender que você não pode olhar para a provisão que você necessita, e sim para o provedor que pode gerar todas as coisas. Então eu tenho algo para dizer, irmão. Nós estamos falando de coisas espirituais, amém? Eu quero chamar alguns irmãos aqui na frente agora, no meio do sermão. Eu quero que você venha aqui na frente se você tem um ciclo maldito na sua vida financeira. Eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por você. Você deveu, pagou, continua devendo, você não consegue entrar em um caminho de paz na sua vida financeira, você, ou a sua casa, ou a sua família. Quero que você tenha coragem de vir aqui na frente agora, nós vamos orar por você.
no nome de Jesus, nós vamos orar por você. Pode vir, irmão. Pode deixar acesa. Eu comecei dizendo que o nome de Jesus pode quebrar e transformar qualquer coisa aqui. Amém? Então nós não vamos permitir que algo que não é da parte de Deus aprisione a igreja dele. Não vamos, irmão. Então, se você é roubado na sua área financeira, se existe uma escassez, nós vamos orar aqui agora, irmão. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Eu vou repetir o texto. Disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Em algumas traduções, levante e ande. Eu vou dizer algo aqui, irmão. Nós precisamos ser muito maduros para entender. Muito maduros. Eu não tenho prata e nem ouro. Eu não tenho como eu, Júnior, mudar a tua sorte, transformar a sua vida. Eu não tenho. Mas o Senhor estava me ministrando hoje nesse sermão. E ia falar sobre o Espírito Santo. E enquanto eu preparava o sermão, eu já via essa imagem aqui. Porque tudo o que o diabo quer é paralisar você de alguma maneira. E uma das maiores armas que o diabo tem é na nossa vida financeira. E eu quero dizer uma coisa para você. A atitude que você teve de levantar, sair do teu lugar, sem pensar nas pessoas, o que elas vão olhar, o que elas vão pensar, isso já diz algo muito forte no mundo espiritual. Porque sem medo de errar, tem muitas pessoas sentadas que queriam estar aqui, mas não conseguem tomar a atitude. E tem algumas coisas que nós vamos precisar romper para poder viver os nossos milagres. E isso vai passar por talvez uma vergonha, uma humilhação. Mas é muito melhor diante dos homens, não é verdade isso, mas que pensem, passar uma vergonha do que continuar paralisado. E isso de alguma maneira contamina a nossa fé. Por quê? Porque entra no nosso coração, porque muda a maneira como nós enxergamos as coisas, porque rouba o nosso tempo, porque a gente não consegue romper isso. Escuta, tem coisas que não dá para a gente romper. Nós precisamos do Espírito Santo, porque somos limitados, porque somos fracos, porque erramos muitas vezes. Mas o que eu te digo aqui, sem medo de errar, mais do que uma provisão financeira, e Ele pode gerar, o Senhor está trabalhando na nossa mente e no nosso coração nesses dias. E eu consigo dizer mais uma coisa, sem medo de errar aqui, que o Senhor permite algumas coisas acontecer na vida dos seus filhos, para que a transformação nas nossas vidas sirva de exemplo e testemunho para transformar muitas outras vidas. Mas nós vamos dizer não à escassez hoje aqui nesse lugar. Nós vamos dizer não à miséria. Nós vamos dizer não a um ciclo vicioso. E você, no nome de Jesus, no nome de Jesus, escuta isso, no nome de Jesus, se você se posicionar neste caminho, você vai vencer isso. Se você está aqui na frente para orar, erga suas mãos, nós vamos orar.
Você, igreja, erga sua mão para cá. Senhor, se existe algum espírito, se existe alguma potestade, algum mal sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, se isso que nós estamos falando aqui é espiritual, se há alguma cadeia, Senhor, física, espiritual, na mente, no coração, Senhor, nós agora, em nome de Jesus, declaramos toda falência, declaramos toda escassez, declaramos, Senhor, toda falta, Pai, em o nome de Jesus, quebrado, destruído na vida dos teus filhos, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, este texto mostra que este mendigo, Pai, ele pede prata e ouro, mas ele recebe algo muito mais poderoso. O provedor sobre a vida dele, o provedor é capaz de mudar todo o cenário, de transformar qualquer ambiente, Pai. Por isso eu te peço agora, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, um tempo, Pai, onde este ciclo, Pai, de levanta e cai, de ganha e perde, de encerrar coisas, de parar coisas antes de serem encerradas, sobre a vida dos teus filhos agora, isso é destruído, é acabado, em nome de Jesus, Pai. Coloca os teus planos sobre o coração deles, Pai. Coloque os teus planos sobre as mãos, sobre as mentes, e dê autoridade, Senhor, sobre a vida de cada um deles, para que o teu nome seja exaltado. Diga assim, irmão, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, diga em nome de Jesus. Eu creio que este ciclo sobre a minha vida, ciclo de escassez, ciclo de ganha e perde, ciclo de parar no meio do caminho, isso é destruído sobre a minha vida com o poder que há no nome de Jesus. Diga assim bem forte, em nome de Jesus, eu vou viver cheio do Espírito Santo o melhor tempo da minha vida em todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos falando de coisas espirituais. Uma geração de mendigos na fé precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Se nós formos ver, irmão, como está a fé hoje, como as pessoas acreditam nas coisas, é tudo muito raso. É por isso que o Senhor deseja que você seja cheio do Espírito Santo, irmão. Porque você vai trazer profundidade nos lugares aonde são rasos. Porque você vai trazer luz aonde há escuridão. Porque você vai trazer prosperidade aonde há escassez. Porque eu colocarei rio em meio aos desertos. O Senhor é capaz de colocar água que flui, que transforma, que muda em um lugar aonde não podia ter água, porque Ele tem todo o poder. E eu penso que o Senhor está trazendo uma igreja vigorosa, cheia do Espírito Santo nesses dias. E esses somos nós, irmão. Terceiro, uma geração enferma precisa de pessoas com autoridade em Jesus. Pausa para elogiar o casal tão bonitinho aqui, ó. Veio aqui trazer água. Faltou dar um beijinho aqui, não? Obrigado. Pô, os irmãos vieram paquerar aqui na minha frente aqui, ó. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Uma geração enferma precisa de pessoas com autoridade em Jesus.
Quem acha, irmão, que nós vivemos em uma geração de muitas pessoas doentes? Só o que uma pessoa doente precisa é de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. É de alguém com autoridade do nome de Jesus. É de alguém que já foi curado um dia por o poder que há no nome de Jesus. E aí, irmão, eu provoco você mais uma vez nessa noite, perguntando: você já experimentou da cura que vem da parte de Jesus? Então já ouvimos tantas vezes, já falamos tantas vezes que somos curados para curar. E essa é a igreja do Senhor. Levanta, cura, transforma para usar. Então nós estamos falando de novo de um mendigo literal, de alguém que tem escassez de grana, mas de alguém que também de repente vive isso na sua mente, porque tem uma escassez de saúde, uma enfermidade. E tem uma coisa que eu tenho visto que é assustadora, eu tenho falado muito sobre isso. E eu peço a Deus que me dê sabedoria para falar sobre isso. Que é uma geração de pessoas enfermas. Algumas enfermas mesmo, com doenças que são horríveis. Mas a maioria é doença na alma. De uma geração que sofre por qualquer coisa, que paralisa por qualquer coisa. E mais uma vez, irmão, eu não vim aqui dizer que a sua depressão é frescura. Eu vim aqui dizer que Jesus pode curar a tua depressão. Mas eu preciso querer. E uma geração que sofre de doenças emocionais, que sofre de carência, que sofre com crises de personalidade, que nem sabe quem são, precisam encontrar alguém cheio do Espírito Santo, precisam encontrar você. Essa geração precisa encontrar você. Ah, meu Deus, por favor, eu gostaria muito que você entendesse isso. Tem alguém enfermo lá fora, ou quem sabe até aqui dentro, que só precisa que você se posicione naquilo que Deus te chamou para fazer, porque você é um instrumento de cura, você é um instrumento de milagre, você é um instrumento de transformação, você é o que alguém doente precisa para ser curado. É você. Porque o que a pessoa precisa é o Espírito Santo, amém? Mas ele está dentro de você. A água que esse mundo precisa vai fluir de dentro de você. Então, se eu estou doente, se eu sou o enfermo, cheguei aqui enfermo, doente, eu não sei se eu quero mais, se eu não quero, eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou magoado, eu não acredito mais. Eu vim fazer algo terrível na tua vida hoje aqui. Dizer para você que você só vai embora daqui doente se você quiser. Consegue entender isso? É uma escolha tua. Eu vim aqui dizer para você, no nome de Jesus, que você pode ter entrado aqui doente, mas você só vai embora doente no seu coração e na sua mente, se você quiser. Porque o autor da vida está aqui neste lugar. E existem muitas pessoas cheias do Espírito Santo aqui, para ser instrumento de Deus sobre a tua vida, para que você seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o versículo 7. Segurando pela mão direita, a ajudou a levantar,
E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. O Pedro olha para ele. Está lá o Pedro e o João, os caras cheios do Espírito Santo. Os caras acabaram de pregar. 3.000 pessoas se converteram. Estão bombando, eles estão voando, eles estão cheios. Eles querem mesmo encontrar um mendigo no meio do caminho. É o alvo deles. E aí eles vão e olham para aquele homem e dizem assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho é muito maior do que tudo isso. Eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho o Espírito Santo que veio sobre as nossas vidas. E eu tenho uma palavra dizendo que os sinais iriam me acompanhar por onde eu fosse. E eu, colocando a mão sobre um enfermo, esse enfermo seria curado. Tem alguém que acredita nisso? Alguém está entendendo, irmão? E alguém está até gerando esperança de ser curado aqui nesse lugar. E é assim que começa. E eu digo para você que Deus está trabalhando na sua vida e no seu coração, mas você precisa permitir que o Espírito Santo faça de acordo com a vontade dele. O Pedro levanta a mão. Ajuda. Mas a ajuda, o socorro está disponível aqui. Mas cabe ao enfermo estender a mão e dizer: eu quero levantar. Você sabe, irmão, a vida inteira daquele homem foi daquele jeito. O mundo dele, como ele via as coisas, era daquele jeito. E talvez tenha sido assim com você também. Talvez alguma coisa tenha sido transferida da sua família, do seu pai, da sua mãe. E talvez a maneira como você enxerga as coisas foi uma herança. Foi como você aprendeu. Foi o ambiente onde você foi criado. Mas quando nós lemos a santa palavra de Deus, nós entendemos que a condição onde você foi gerado pode ser a pior possível. Você pode ser um mendigo, você pode ser alguém que depende de favor, você pode ser alguém que é arrastado para lá e para cá. Esse homem era levado todos os dias lá para pedir esmola. Você acha mesmo que ele gostava de ir lá pedir esmola? Mas aquele era o mundo dele. Eu tenho certeza que quem está doente não gosta de estar doente, mas se acomodou, se acostumou e quem sabe acreditou que você foi feito para viver dessa maneira. Isso é uma mentira e o Senhor quer te livrar disso hoje. O Senhor quer mudar tua condição aqui neste lugar. Não importa de onde você veio, não importa o que disseram para você, não importa quantas palavras negativas você recebeu, não importa quantas cadeias, não importa quantas limitações, o que importa é que o nome de Jesus tem poder sobre todas essas coisas. E Ele pode sarar você hoje aqui. Eu quero orar com você também. Eu quero que você levante a sua mão no seu lugar, não precisa vir aqui. Não, perdão, desculpa. Você que entende que precisa de uma cura emocional, na sua mente, no seu coração, você que tem sofrido com isso, eu quero que você levante a mão aí no seu lugar.
Levante a mão. Eu quero orar com você. Pai, são muitas pessoas, Senhor. Eu creio que todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que veio como uma herança, como uma bagagem, Pai, com o ambiente onde os teus filhos foram criados, foram gerados, Pai. Eu creio, Senhor, que aonde o Senhor entra, as trevas elas têm que sair, Pai. Então, meu Deus, no nome de Jesus, com a autoridade que há no nome de Jesus, que toda enfermidade emocional, seja na mente, seja no coração, Pai, que tudo isso que causa crise, que, Senhor, paralisa a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, que isso caia por terra agora, que seja destruído agora, em nome de Jesus. Você que ergueu a sua mão, coloque ela sobre a tua cabeça agora, e diga assim: em nome de Jesus, eu não tenho poder. Erga a sua voz e diga assim: em nome de Jesus, eu não tenho poder, mas eu creio. Diga bem forte, com autoridade: eu creio que Jesus tem todo o poder. Diga assim: eu já tentei com as minhas forças, mas agora eu coloco verdadeiramente, em nome de Jesus, toda enfermidade no meu coração, na minha mente, no altar do Senhor. E eu creio na libertação, na cura e na transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você aplaude o Senhor, irmão. Quem pode dar um glória bem alto? Aleluia. A gente inicia algo, irmão, por obediência a Deus, e não tem a menor noção aonde isso vai parar. E essa série está mudando o caminho de muitas pessoas aqui nesse lugar, transformando mesmo. 4. Coloque a tua mente agora, irmão, cativa o que eu vou falar. Me dê mais alguns minutos da sua atenção, porque eu creio que o Senhor vai ministrar a sua vida aqui. Toda a igreja. 4. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo? Precisa estar aberta a mudanças. Uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa estar aberta a mudanças. Eu disse no começo que eu tenho sido expositivo no texto, e eu quero pedir licença à igreja hoje, para não ficar só nesse texto. Eu quero que você avance um pouco em Atos capítulo 10. O mesmo livro de Atos, só que no capítulo 10. Nós vamos falar do mesmo Pedro, amém? Só que em uma outra fase da vida dele. Atos capítulo 10, nós vamos ler do 9 em diante para ganhar tempo. Atos 10, versículo 9 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, quem? Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Foi arrebatado, teve uma experiência espiritual, uma visão.
viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus lhe purificou. Isso aconteceu 3 vezes, Pedro. Isso aconteceu 3 vezes, Júnior. E em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Versículo 18: chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião chamado Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Olha isso, irmão. Um santo anjo lhe disse que o chamassem à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperavam com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se. Ele prostrou-se aos pés, adorando, mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas... Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Versículo 37, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João, do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou
por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz dos vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmãos, eu vou encerrar esse sermão dizendo, o quarto tópico: uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa estar aberta a mudanças. Eu vou encerrar, pastor, esse sermão pregando uma mensagem para os crentes. Pregando uma mensagem para que a gente possa observar o que aconteceu aqui. Nós estamos falando de um homem que pregou e 3.000 pessoas converteram, amém? Nós estamos falando de um homem que estava preso em uma cadeia e as portas foram abertas e ele foi livre. Nós estamos falando de um homem que encontrou um coxo, alguém doente, no meio do caminho, na porta do templo. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E este homem, ele foi curado. Nós estamos falando de um homem carregado, cheio de experiências com Deus e com o Espírito Santo. Nós estamos falando do Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que implanta igreja, um homem que é um pastor, um homem que prega, um homem que cuida, um homem que ensina, um homem que é usado por Deus nessa terra. E quem sabe, irmão, essa mensagem não tem alguma coisa, nem que seja uma coisinha, a ver comigo e com você. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que já tiveram tantas experiências sobrenaturais, que já viveram tantas coisas maravilhosas e que já foram instrumentos de Deus, instrumento de poder sobre a vida de outras pessoas. Esse mesmo Pedro / Super Pedro, porque um dos piores problemas que o crente tem é se achar super. Nós olhamos para as pessoas de cima para baixo. Nós muitas vezes nos achamos, nós estamos conversando com alguém e estamos ali até fingindo ali alguma coisa, mas na nossa cabeça a gente está pensando: esse cara não sabe de nada. Se ele já tivesse vivido o que eu vivi, se ele soubesse o que eu já vi, se ele soubesse as experiências que eu já tive, não estava nem falando isso. E aí, o Pedro está com fome, e ele começa a orar num terraço, esperando o rango ficar pronto, esperando literalmente a comida ficar pronta. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Entenda uma coisa: às vezes nós esperamos uma conferência, um encontro, um retiro, algum lugar super poderoso para ter uma experiência com Deus. E o Pedro tem uma experiência que mudou
a vida dele esperando a comida ficar pronta. Num dia como outro qualquer. Eu estou com fome, enquanto a comida não está pronta, eu vou dar uma oradinha. E na hora que ele vai dar uma oradinha, de repente, ele tem uma visão. Quem já teve uma visão espiritual aqui? Faz assim, ó. Muita gente. Uma experiência com Deus. Você sabe o que eu estou falando então. Pedro tem uma visão. Veio um lençol do céu, com um monte de comida que para os judeus era impuro. Perceba isso, irmão. Entenda o que eu estou te falando. O Pedro não está inventando uma história. O lugar onde ele aprendeu as coisas dizia que ele não podia comer aquilo. E no meio da onde nós aprendemos as coisas, crentes, amém? Tinha muitas coisas de Deus, mas tinha muitas coisas que não eram de Deus. Todo lugar é assim, irmão. Porque onde o homem está, ele corrompe as coisas. E o Pedro aprendeu que ele não podia comer aquele tipo de alimento, porque aquilo era impuro. Sabe mais o que o Pedro aprendeu? Que ele não podia pregar, porque o Salvador veio para os judeus e não para os gentios. Veio para o povo de Israel e não para o resto do mundo. E aí Pedro, ele estava sendo usado sobre a vida dos judeus, mas tinha algo dentro do coração dele ainda que precisava ser mudado. Se você for honesto, irmão, e procurar, certamente você vai achar não só uma coisa, mas algumas coisas que ainda precisam ser transformadas dentro do teu coração. Só que porque você foi usado por Deus, já expulsou um demônio, já pregou a palavra, já viu até Deus curando alguém. Quem sabe você já foi instrumento de cura na vida de alguém. Então o que é falado hoje já não é mais para você, porque agora você está na posição do que ensina e não mais do que aprende. Porque eu já estou muito tempo na igreja, isso aí eu já sei, ó. Eu já ouvi, eu já li isso aí, eu já sei, já até ensinei isso aí. E aí a voz fala para o Pedro. Que voz é essa, irmão? A voz fala para o Pedro: ô Pedro, é para você comer. Aí o Pedro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, fala para o próprio Espírito Santo: vou comer não. O lugar onde eu aprendi, falaram que isso daí não é de Deus não. Falaram que isso aí vai trazer vida não. Falaram que isso aí não pode fazer não. Pedro, come. De jeito nenhum vou comer. O Pedro tem um negócio com Deus, né, irmão? Tem que falar 3 vezes para ele poder, né? Nega 3 vezes, tu me ama 3 vezes, come isso aí 3 vezes. Mas tem uma coisa boa no Pedro, irmão. Ele é cabeção, mas tem uma hora que ele obedece. Agora alguns de nós é cabeção e gosta de ser cabeção, e continua. Eu não vou mudar, isso está errado. E aí ele obedece. E porque ele obedece, ele tem uma nova experiência, irmão. E eu quero crer também que o Senhor está chamando seus filhos para viver uma nova experiência. Mas eu tenho que deixar o lugar de super crente, me colocar em um lugar de humildade e estar aberto para que Deus possa fazer alguma coisa que talvez eu não entenda. Isso é para você, irmão, que está com Jesus há muitos anos. Isso é para mim.
tem uma coisa, irmão, que me chamou a atenção nesse texto aqui, que é o quê? O Pedro vai lá e prega para alguém que está pedindo esmola sem dificuldade nenhuma. Agora ele tem dificuldade de pregar para alguém que dá esmola. E às vezes nós classificamos na nossa vida, no nosso coração, as pessoas que devem ou não receber Jesus, ou receber uma mensagem. E eu vou dizer algo para você. Você tem que pregar para o mendigo, sim, amém? Tem que pregar para o órfão, tem que pregar para a viúva. Isso é evangelho. Mas você tem que pregar para o teu patrão também. Você tem que pregar para alguém que você enxerga como seu adversário também. Você tem que pregar para alguém que ensinaram para você que quer o seu mal. Você tem que pregar para quem pede esmola e tem escassez. Às vezes você tem que pregar para quem também dá as esmolas. Tem alguém que está entendendo isso aqui? E isso, irmão, faz sentido tanto no mundo físico, sobre o pobre e o rico, quanto no mundo espiritual. Porque às vezes o que a gente faz? Tem repulsa com quem é crente. E se Deus está te dando uma mensagem de renovo, de restauração, de transformação, Ele vai colocar alguns religiosos na sua vida, para você também pregar para eles. Resumindo, nós não escolhemos o que fazemos, não escolhemos para onde estamos indo, e não escolhemos para quem vamos pregar. Nós simplesmente ouvimos uma voz e obedecemos. O reino de Deus, a igreja viva ou qualquer outro lugar, nunca foi e nunca vai ser sobre o que eu acho. É sobre a voz do Espírito Santo falando com a igreja e dizendo: agora eu quero que você faça isso, agora eu quero que você tome tal atitude, agora eu quero que você tome tal decisão, agora eu quero que você vá por esse caminho. E aí a igreja ouve a voz e obedece. E todas as vezes que a igreja ouvir a voz, escuta isso, irmão, talvez isso não tenha efeitos como você gostaria de ouvir, mas todas as vezes, todas as santíssimas vezes que você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, coisas sobrenaturais estão preparadas ali, logo adiante, no seu caminho, no seu futuro, com experiências extraordinárias com Deus. É só você ouvir e obedecer. Agora muitos de nós somos presos. Eu vou encerrar orando por isso, irmão. Não tem como eu ir em um lugar novo preso em coisas velhas. Eu queria que você ficasse de pé agora, por favor. Olha só, não tem como eu ter experiências novas. Escuta isso. Não descola daqui não agora, por favor. Essa é a hora mais importante. Não vai embora daqui. Não existe possibilidade de ter experiências novas agarrado com coisas antigas. E aí, irmão, quando eu venho pregar uma palavra aqui, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo já tem te dito coisas parecidas com essa. E aí você ouve o pastor, ou quem for que seja aqui, ministrando a palavra, isso vai direto no teu coração. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo já vem ministrando a sua vida. Quem te levantou como juiz? Quem colocou Pedro como juiz? Para dizer assim, para esse é e para esse não é. Quem te deu a permissão de cometer o pecado de falar de alguém que está na Igreja Universal? Tem alguém entendendo? Quem te deu a permissão,
Quem você pensa que você é, de achar que você é melhor do que alguém que está lá na Igreja Universal? Sabe qual a diferença deles para nós? Pecado diferente, limitação diferente. Sabe qual que é a semelhança? São seres humanos como nós. Acertam em algumas coisas e erram em outras. Que eu estou dizendo que a Viva é igual a Universal? Graças a Deus não. O que eu estou dizendo é que existem muitos irmãos naquele lugar. Muitos irmãos. Que inclusive, se você soubesse o tipo de vida que eles levam, você se envergonharia do tipo de crente que você é. Porque são muito mais crentes que você. Vão em lugares onde você não vai. Pregam para pessoas que você não prega. Oram em momentos que você não ora. Mas nós não. Nós não somos enganados pelo Edir Macedo. Nós somos os super crentes. E eu estou usando um exemplo, irmão, de milhares, porque todo mundo fala dessa igreja. E tem uma coisa que é os líderes e as suas motivações. E cada um vai pagar sua conta, em misericórdia. Tem outra coisa que é o corpo. Eu já ouvi um irmão soberbo, referência de teologia, falando que não considera as pessoas da Universal como irmãos em Cristo. Já ouvi. Eu os considero como irmão em Cristo. E eu penso que nós iremos estar com muitos irmãos daquele lugar na eternidade. Mas nós julgamos. Julgamos quem é da Universal, julgamos quem é de outra igreja, que é frio. Julgamos. Falamos coisas que não é verdade. E nos achamos melhor. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmão. Quem está entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo aqui? Ser cheio do Espírito Santo é muito lindo. Você falar para o mendigo, para o coxo, levanta e anda. Isso vai acontecer, amém? É muito lindo orar em outras línguas. E isso também pode e vai acontecer, amém? Amém? É muito lindo a experiência. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter o coração humilde e ensinável. Ensinável. De ouvir uma mensagem como essa e deixar de ser menino ou menina na fé e entender que para ter novas experiências eu preciso abrir mão de algumas coisas que talvez me trouxeram até aqui. Olha isso que eu estou falando, irmão. Talvez o que você vai abrir mão que você vai abrir mão agora para viver novas experiências foi o que te trouxe até aqui. Foi o que te carregou até aqui. Foi as suas experiências, foi a maneira como você se comportou até aqui. Como Davi derrotou o gigante? Com uma pedrinha. Quem se lembra disso? Pegou uma funda, um estilingue, pegou 5 pedrinhas e com uma pedra derrubou o gigante. Aí depois você vê Davi em mais milhares, em muitas batalhas. Quantas vezes mais você viu Davi usando o estilingue? Quando você viu a Bíblia relatando e Davi derrotou um exército com o seu estilingue? Com uma pedrinha ele ganhou uma guerra. Tem alguém entendendo? Existem coisas que podem ter sido boas para alguns momentos na sua vida, mas daqui para frente isso não vai servir mais para você. Não é porque Deus usou um estilingue uma vez que você vai viver com estilingue para o resto da sua vida. Quer viver experiências novas? Então você precisa estar aberto a mudanças.
aberto a ser equipado pelo Espírito Santo, aberto a ser transformado pelo Espírito Santo. Então quem sabe hoje aqui não é a terceira vez que o Espírito Santo está dizendo: come, ou Ele está dizendo: muda, ou Ele está dizendo: deixa eu agir na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, na vida dos seus filhos. Deixa de ser teimoso, deixa de ser desobediente, deixa de ser religioso. Irmão, o Pedro não era juiz, mas em algum momento ele se colocou como juiz. Eu digo sem alegria nenhuma, o Júnior já se colocou como juiz muitas vezes. E muitas vezes na minha vida eu disse, eu não vou julgar mais. E no próximo minuto eu estava fazendo o quê? Julgando. Quando eu me coloco num papel de juiz, eu estou dizendo: eu não vivo isso, eu não preciso disso, eu sou melhor do que isso, eu estou acima disso. Deus não chamou você para ser juiz. Alguém mais doutrinado vai dizer: Jesus mandou a gente julgar as profecias. É verdade, irmão. Julgue o que você ouve, julgue a sua profecia, mas não julgue as pessoas não. Se você se considera maior do que alguém, então você precisa servir esse alguém. É isso que a Bíblia diz. Se você acha que Deus falou mais com você, se você já está num nível acima, então você foi chamado para servir esse irmão, para orar pela vida dele, para interceder pela vida dele, para ser um canal, um instrumento de Deus sobre a vida dele. Então, se for para falar mal de alguém, toda vez que você sentir vontade de falar mal de alguém, fale assim: misericórdia, Senhor. Não empresta a tua boca para o diabo não, irmão. Deus levantou você para ser boca de Deus nessa terra, para ser canal de bênção, para ser instrumento dele. Da sua boca precisa sair palavras de vida. Sabe o que o Pedro disse? Não pode ser negada água para ninguém. Essa água, ela tem que ir sobre a vida de todas as pessoas. Não é eu que vou escolher quem recebe da água. Se eu tenho o Espírito, ele vai fluir através da minha vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a sua oração dizendo: Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você falar isso com honestidade, o próprio Espírito Santo vai guiar você nessa oração. Então diga: Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que os meus caminhos sejam os teus caminhos. Eu quero que a tua palavra de fato seja a luz para os meus caminhos. Eu não quero mais errar, eu não quero mais ser pequeno na minha fé. Eu quero ter uma fé madura, uma fé cheia de autoridade. Eu quero ser um instrumento teu nesses dias. Comece a orar, irmão, por favor, ore por você nessa hora. Ore por você nessa hora.